Muito bem, estamos retornando com a doutora Maíra, especialista em gastroenterologia, nas doenças principalmente do estômago, do intestino, delgado, grosso. Ela faz também endoscopia, né? Colonoscopia também, vamos aproveitar para falar isso. E gosta muito do fígado. Fígado tem um velho tabu na crença popular, né? Quando a pessoa come qualquer coisa, o meu fígado, o fígado leva a culpa de tudo, é verdade? É verdade isso? Quando está uma indigestão, foi o fígado. Coitadinho do fígado sempre é o culpado, mas digamos que quem deveria levar a maior parte da culpa seria o estômago. Estômago. Mas realmente algumas alimentações, elas interferem muito na função correta do fígado e elas podem dar realmente algum sintoma de desconforto abdominal, mas para dar sintoma mesmo é mais o estômago. O fígado ele é silencioso, né? Eu costumo dizer que fígado não dói. E esses medicamentos? Vou fazer a pergunta que o público gostaria de saber. E esses medicamentos que o pessoal usa normalmente, vou tomar isso aqui para melhorar o fígado. Funciona isso ou não funciona? Não, doutor Mário. Infelizmente, vai ter gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas não. Essas medicações, elas não têm nenhuma evidência científica de que vão promover alguma melhoria na função do fígado, nem na sua regeneração. Enfim, para o fígado não existe nenhum medicamento, vou fazer ele funcionar melhor, vou usar essa medicação. A gente não tem isso. Então, como a gente estava falando, quem leva a culpa é o fígado, mas quem realmente dá os sintomas, geralmente, é o estômago, acaba que essas medicações são mais para ajudar no funcionamento do estômago e acabam que a pessoa acha que melhorou do fígado. Tá vendo? Fique atento, não abuse da alimentação. Mas falar em abuso de alimentação, eu gostaria de saber da doutora Maíra, público, sobre a gordura no fígado. Esse é um assunto que a gente tem visto muito ultimamente. Eu que trabalho com imagem, ultrassonografia, que tenho a possibilidade de dar, muitas vezes, diagnóstico. Gordura no fígado, conhecido como esteatose, o termo médico. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho sobre por que ocorre a esteatose, por que ocorre essa gordura no fígado, se ela é só endógena, se ela é só exógena. Endógena, sim, se é própria do organismo, ou se ela é causada por elemento externo, como a alimentação somente. Então, a esteatose, que é a infiltração de gordura no fígado, no tecido hepático, realmente é uma doença muito comum, que está muito prevalente nos nossos dias, e ela pode ser causada tanto por problemas propriamente do fígado, do nosso organismo, quanto algumas doenças externas que podem comprometer justamente aquela função de síntese e armazenamento de colesterol, do açúcar, das próprias proteínas, e isso tudo atrapalhado, acaba que o fígado começa a armazenar gordura demais, a mais da sua capacidade, e ela fica infiltrada no meio das células que compõem o fígado. Então, de causas externas, a gente tem a síndrome metabólica, que é o nome que a gente dá para aquele paciente que tem alguns fatores em conjunto, que seriam o sobrepeso ou a obesidade, o aumento da circunferência abdominal, o bom colesterol em níveis baixos, o triglicerídeo em níveis altos, diabetes ou uma intolerância à glicose, certo? E a hipertensão. Essa seria a síndrome metabólica. Não necessariamente o paciente vai apresentar todos esses fatores ao mesmo tempo. Sim. Mas alguns desses fatores já estão presentes para contribuir
com o aporte exagerado de gordura, e quando a gente fala gordura, na verdade, não é só a gordura em si, né, mas aquela fonte de gordura para o fígado. Então, a glicose também vai ser fonte de gordura para o fígado, certo? Uma proteína demais também pode ser fonte de gordura para o fígado, por isso que o abuso na alimentação acaba levando à esteatose. De outras causas externas, a gente teria as hepatites por vírus, que também podem começar a fazer essa infiltração. Porque, na verdade, a gordura no fígado ela é o início da doença hepática, né? Então, quase a totalidade das doenças ela inicia por infiltração gordurosa, que evolui para uma inflamação devido a essa gordura, com fibrose, que é o nome que a gente dá para cicatriz por causa da inflamação, e pode evoluir para cirrose, que é a fase final da doença. Então, todas as doenças hepáticas hoje, a gente sabe que mesmo sendo benignas, elas podem ter um comportamento não muito bom, né? Uma evolução não favorável. Então, as hepatites, elas podem favorecer a formação de gordura, o alcoolismo, né? Porque o álcool ele é um agente tóxico para o fígado e altera o metabolismo hepático, então a formação do colesterol e a excreção, a formação das proteínas, do glicogênio, e acaba fazendo essa infiltração também. Isso que a doutora Maíra falou é uma verdade. O álcool é, na realidade, talvez uma das principais substâncias que alteram a anatomia do fígado, né? Causando principalmente a esteatose. Aí eu gostaria de saber, senhora, como é que a esteatose pode prejudicar o fígado e prejudicar também o nosso corpo, levando muitas vezes à enfermidade. A esteatose ela tem graus diferentes. Até que ponto a esteatose ou a gordura no fígado pode preocupar a pessoa? Então, doutor Mário, a esteatose, para a gente fazer o diagnóstico, na verdade, não existem sintomas específicos, né? Não tem nada que o paciente chegue no consultório se queixando para a gente pensar que seja esteatose. A gente leva em consideração os fatores de risco para essas doenças que a gente acabou de comentar, externas, que podem levar a essa infiltração de gordura. Então, quando o paciente tem algum fator de risco que a gente identifique para a esteatose, a gente solicita uma ultrassonografia, que é o exame que tem 98% de sensibilidade para o diagnóstico. E aí, neste exame de imagem, é que a gente vai conseguir ter noção da graduação, se ela é leve, moderada ou severa. Então, esse leve, moderado ou severo é de acordo com a quantidade de gordura que está infiltrando o fígado. E isso é difuso, né? Não é localizado. Às vezes os pacientes acham, é por dentro, é por fora. Não, é por tudo, né? É o fígado Sim. todo, entre as células, que fica essa gordura. Na verdade, dentro das células fica essas gotinhas de gordura, né? E aí a gordura acaba brilhando mais no ultrassom, e é quando vocês conseguem nos dizer que tem a gordura no fígado. Como que ela vai prejudicar? Na verdade, ela começa a prejudicar a partir do momento que ela está ali, porque já começa a fazer com que as células do fígado tenham que ter um outro olhar, que é armazenar essa gordura a mais do que fazer a sua própria função. Quanto mais gordura a gente tem, maior o risco dessa gordura provocar uma reação de inflamação. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gordura, como ela não devia estar ali, ela funciona como um corpo estranho. Então, o fígado o organismo entende que aquilo não devia estar ali e começa a lutar contra isso e faz uma reação de inflamação. E é essa inflamação que pode evoluir, né, para fibrose, que é essa cicatriz que começa a tirar a conformidade bonitinha do fígado e deixar ele com um aspecto heterogêneo, micronodular ou macronodular. E quando chega a cirrose, dá aquele aspecto todo cheio de bolinhas mesmo, né, todo irregular e endurecido por conta dessa fibrose muito extensa.
Quanto a sintomas, realmente o paciente raramente vai ter alguma coisa, né? Um leve desconforto abdominal, o que a gente chama de indigestão, mas nada muito específico. O diagnóstico mesmo ele é por suspeita clínica e daí pelo exame de imagem. Algumas dicas, sim, para o nosso telespectador que está assistindo. Qual é a conduta, o tratamento, a orientação para um paciente que é portador de gordura no fígado? A primeira coisa que a gente faz é identificar o fator causal dessa gordura, né? Então, quando um paciente se apresenta com esteatose, a gente primeiro deve excluir o alcoolismo. E quando a gente fala de alcoolismo, não é aquele paciente que exagera sempre. O álcool, por si só, ele já é tóxico para o fígado. Então, nós temos doses que não são tóxicas, digamos, que são permitidas, né, para não começar a fazer mal para o fígado. Então, para o homem, por exemplo, o que a gente pode dizer que seria seguro para não causar doença hepática, e não para doença alcoolismo, mas para doença hepática, seriam, por exemplo, 3 latinhas de cerveja por dia. Né, o máximo recomendado para não começar a fazer mal para o fígado. Eu digo para o homem porque na mulher o metabolismo do álcool no fígado é diferente. As mulheres têm uma menor quantidade da enzima que faz o metabolismo do álcool, então seria metade da dose do que é para o homem ou para a mulher. Mulheres, preste bem atenção nessa dica aí. Não pode, porque hoje a gente nota que as mulheres têm bebido bastante, mas tem que cuidar, porque o seu organismo é diferente do de homem, né? Então, primeiro, a gente sempre questiona sobre a quantidade que o paciente ingere de bebida alcoólica, se ingere, claro. Excluindo o alcoolismo, a gente passa para as outras doenças, e se a gente achar que o alcoolismo, então, é o fator causal, o correto é a abstinência alcoólica. E quando a gente fala de abstinência, é 0 mesmo. Né? Não adianta, eu vou diminuir um pouquinho, vai ser só no final de semana, porque depois que começou esse processo de infiltração gordurosa, qualquer quantidade vai ser favorável para continuar. Então, tem que zerar. Ótimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já sobre esse assunto. Aguarde.